Olá, sejam bem-vindos ao Willux Podcast. Nós vamos fazer um novo episódio, vamos falar sobre VIPs, como conquistá-los e mantê-los. Eu sou o Wagner Malagola. E eu sou o Daniel Moreira e hoje vamos compartilhar com vocês aqui algumas experiências de como aprendemos ao longo desses anos, atendendo aí grandes celebridades, grandes executivos, desde diretores, CEO, chairman, e também grandes famílias, tanto do Brasil quanto famílias de fora do Brasil. Ou seja, atendemos tanto no turismo econômico como no turismo a lazer de muitos clientes. Perfeito, vamos saber como que o Daniel Moreira conseguiu conquistar esses VIPs. Vamos saber como isso tudo começou. Isso pode ser uma bela dica para você que está querendo começar a conquistar novos clientes. Como foi tudo isso? Diz aí. E aí, além da tua pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado. O que significa, o que é um VIP, né? VIP, traduzindo para o português, Very Important Person, né? Claro que todos os nossos clientes são muito importantes. E ser importante não significa simplesmente ter muito dinheiro ou estar hospedado nos melhores hotéis. Essas VIPs normalmente são pessoas que têm uma agenda super intensa, né? E muitas vezes em grandes eventos, como falamos anteriormente, essas agendas elas são constantes e até vivas ali. São pessoas que se preocupam muito com a segurança também e precisam estar em um carro de luxo, muitas vezes por uma questão do patamar desse executivo, como sendo um CEO, ele não pode simplesmente andar em um veículo não blindado, ele, na verdade, às vezes não pode simplesmente pegar um táxi ou um aplicativo na rua, porque, além da questão do patamar desse cliente, do nível deste executivo, existem algumas questões de apólice de seguro, né? Onde este executivo, quando ele viaja para um país aí de risco, digamos assim, como Brasil, América Latina, Colômbia, Venezuela, ele é obrigado a utilizar um veículo blindado, com um professional chauffeur capacitado em direção defensiva e evasiva anti-sequestro, em algumas situações até com escolta armada. Isso mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas as apólices de seguro, elas não cobrem se você estiver num transporte público. Então, eles têm a obrigação as empresas, não é a obrigação, mas elas têm a prudência de enviar pessoas de empresas que estão estabelecidas no país e essas empresas que tenham uma qualidade diferenciada, ou seja, carros blindados, com seguranças, né? Muitas vezes isso acontece com celebridades também. Também vou dar alguns spoilers aqui de como eu comecei aqui, tá? Mas antes disso eu queria saber qual foi o primeiro cliente do VIP, Very Important Client do Daniel. Você lembra? Eu lembro. Nunca se esquece, né? Costumo dizer que todos os nossos clientes são super VIPs, né? Sim. E é óbvio que desde o primeiro trabalho, o primeiro atendimento, eu me recordo como se fosse hoje, com o meu primeiro Ford Fusion que eu comprei, não era blindado, né, na época, e foi um cliente que eu levei simplesmente para fazer um transfer ali de um ponto A a um ponto B. Mas desde esse primeiro trabalho, eu já entendi ali que nós tínhamos que executar não simplesmente um serviço de motorista, de levar de um ponto A a um ponto B. Então, eu fui super elegante, super ansioso ali, preocupado, né, em realmente dar o meu melhor para este cliente. E é óbvio que ao longo desses mais de 16 anos, nós vamos evoluindo ali. É como a vida, né? A cada dia aprendemos um pouco, a cada dia atendemos um tipo de VIP. Obviamente, vamos alcançando ali VIPs mais e mais importante a cada dia. Mas você que está aí atenda todos os seus clientes como sendo o mais importante e mais VIP. É óbvio que em algumas situações você vai ter alguém que é realmente muito mais importante e aí você vai ter que ter o devido cuidado ali, o teu carro estar realmente impecável, isso é importante. Talvez colocar o seu melhor terno ali, uma camisa discreta e dar o seu melhor e torcer para que tudo saia perfeito. O que a gente está prometendo nesse programa é realmente mostrar para vocês como conseguir VIPs e como mantê-los, né? Na verdade, é exatamente isso que acontece, né? A gente, para ter um cliente VIP, quando você coloca um cliente VIP dentro do carro, você tem que ter uma
uma qualidade para tratar essas pessoas assim superior. Realmente tem que ser superior. Você tem que ter o nível que essa pessoa espera de você, você tem que entregar. Então, muitas vezes esse cliente ele não fala absolutamente nada com você. Muitas vezes esse cliente ele só quer de você chegar no hotel sem ter nenhum tipo de problema. E essa ansiedade que o Daniel acabou de falar do primeiro cliente, primeiro VIP, todos nós já passamos, mas tem que passar rápido. No primeiro dia que você pegou ele, já tem que passar. Porque se não passar... Mas eu vou até um pouco além, né? Ter um pouco de ansiedade, um pouco de preocupação, como os grandes artistas, né? Quando vão se apresentar em um grande show, em um grande concerto de música, eles sempre têm aquele frio na barriga e aquela preocupação para que tudo saia perfeito, né? Sim. Eu vou até um pouco além, ter o excesso de confiança e o dia que você achar que você é o melhor e que não tem mais nada para aprender, você deixa de evoluir, né? Eu, aliás, trago isso para minha vida e procuro também deixar este feedback para todos vocês, né? Sempre que nós nos preocupamos em aprender a cada dia de vida, seja no lado pessoal, no lado profissional, a evolução ela vai acontecer, e evoluir é sempre algo muito importante, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, principalmente. É isso aí, a gente tem trabalhado bastante aqui, não só que eu já trabalhei, que nem vocês sabem, em Nova York, clientes muito poderosos entraram no carro. Uma coisa muito importante que vocês têm que saber sobre clientes VIPs é que eles têm o poder, eles definem a qualidade deles ali, a sua qualidade tem que ser muito parecida, porque eles podem definir o seu sucesso ou o seu fracasso. Você pode, se você não souber tratar essas pessoas que estiverem dentro do seu veículo, isso pode significar de um dia para o outro o seu fracasso. Se por acaso ele quiser estragar a sua vida ou a sua carreira, a sua empresa, um movimento dele pode estragar tudo isso. Assim como hoje nas redes sociais, exatamente, que a gente tem esses cancelamentos, isso acontece nesse ramo que é pequeno. É um ramo, um mercado muito seleto, muito seleto. Exatamente. Então, não é o fato de falar inglês errado, não é o fato de não saber o que é um espanhol mais ou menos. O fato aí, o que é definitivo nesse relacionamento é a forma com que você executa aquilo que ele espera de você. Eu vou até um pouco além, né? Como eu costumo dizer para todos da minha equipe, não adianta você ter um inglês britânico, um inglês americano, muitas vezes até natural, como nós já tivemos alguns profissionais aí de Sim. fora do Brasil, Sim. ter o melhor carro e às vezes não ter o feeling ali de descrição com o seu cliente, né? Sim. Então, um exemplo, estar com um artista e pedir para tirar uma foto com esse artista, isso é um erro inadmissível, isso não pode acontecer nunca. Então, eu costumo dizer, seja como um bom aluno ali. Às vezes, claro que se você conseguir ter a nota 10 em todos esses cenários de idioma, vestimenta, veículo e tudo isso, será ótimo. Sim. Mas se não conseguir, tendo ali pelo menos um 8, 8,5, é verdade. Tenho certeza de que você já irá atender muito bem o seu cliente também. É verdade. Tem uma outra dica muito importante, né, que eu costumo sempre dizer para todos da minha equipe, e a gente fala sobre isso. Estude sempre o seu cliente, né? Principalmente sendo uma celebridade, né? Sendo uma celebridade, às vezes, entender certos comportamentos, entender certos... Se o cliente gosta de um ar-condicionado, às vezes você consegue entender isso, principalmente quando você vai atender um cliente representando a 5-star, como por exemplo, né? Eu, às vezes, pergunto, tem alguma dica importante sobre o seu cliente, Malagola? E, normalmente, nós temos, porque eu mesmo tenho clientes que preferem um ar-condicionado ali em 23, 24 graus Celsius, ventilação em X ou Y, e tem outro cliente que já gosta do ar-condicionado muito gelado. E às vezes acontece ter os dois clientes juntos no carro. Então você tem que ter essa sabedoria de ter um ar fechado de um lado, de temperatura alta, e um outro muito gelado, né? Isso é importante quando você tem veículos diferenciados também, assim como a Best Chauffeur tem. E a gente precisa fazer coisas diferentes. Por exemplo, isso que o Daniel acabou de falar, para pessoas que estão escutando a gente, talvez não são familiarizados com artistas, por exemplo, isso aí é o rider.
é o nome que se dá à folha, uma folha chamada Rider, é a folha de viagem deles, tá? É um briefing, onde fala exatamente tudo que o cliente precisa. Então, esses super VIPs, a gente está falando de VIPs e super VIPs, existem os dois, tá? É algo assim, as celebridades ou diplomatas, eles têm qualidades, reis e rainhas, têm qualidades diferenciadas. Esses riders, eles podem falar desde a água que tem que se ter no carro, até mesmo essas condutas que o Daniel acabou de falar. E a gente tem que isso passar para vocês. Como eu disse que a gente vai falar sobre como conseguir o cliente, é só você tirar a nota que o Daniel falou. Exatamente. Tira o 10 e você não perde nunca. Tire um 8 e você vai para casa com receio de que a coisa não correu do jeito que tinha que acontecer. Eu vou até um pouco além disso, né? Existem algumas culturas, né? E principalmente atendendo mulheres, às vezes mais do mundo árabe, dependendo do país ali, você não pode olhar diretamente no olho da pessoa, né? Sim. Ou se ela estiver com o esposo, você tem que se direcionar sempre para o esposo dela. Então, isso é sempre muito importante, né? Os riders que eu estou falando, eles além de... esse tipo de coisa é natural para todos os motoristas, os professional chauffeurs, eles não devem... Existem veículos que têm no espelho retrovisor, eles são uma câmera. Então, você consegue enxergar a traseira do carro sem precisar olhar para o retrovisor do meio. É lógico que é importante todos respeitarem as normas de trânsito, as regras e olhar para o espelho, mas que ele não esteja apontando diretamente para os olhos, né? Que nem você falou. Principalmente sendo uma mulher, né? Uma executiva, uma VIP ali. Até mesmo um artista. O artista Também tem muito disso, porque o artista... Todos os dias da vida dele vai ter uma câmera. A gente está aqui se ambientando com câmeras, né? Mas durante todos os dias, esse artista, ele tem câmeras apontadas para ele. E normalmente as pessoas, inclusive vocês, aí uma dica para vocês, os artistas, às vezes as pessoas falam, poxa, aquele cara parecia tão simpático, não quis tirar uma foto comigo. Acredite, você não é tão importante assim, né? Que seja superior a ele, né? Parece que ele que não quis tirar a foto com você. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, as pessoas às vezes não estão preparadas, maquiadas, não estão com o cenário, a indumentária, né? Que ele gostaria de estar para tirar uma foto com qualquer pessoa. Ou, na verdade, também, Wagner, às vezes acontece, esse artista ele é tão tietado no dia a dia que a única coisa que ele quer quando está dentro de um veículo ali com o seu motorista executivo, com o seu segurança, é ter a vida pessoal dele privada. Então, eu costumo dizer, pode ser o artista mais famoso dos Estados Unidos ou Europa, ou até um artista que você realmente seja fã, trate esse artista como um VIP super importante e jamais peça para tirar uma foto com ele. Perfeito. Às vezes acontece de, no final do atendimento, o próprio VIP pedir para tirar uma foto. São raros os momentos, mas às vezes acontece. Sim. Ele pedir, se você tirar a foto, tire... Se for para postar alguma coisa em sua rede social, poste semanas depois do evento e que seja uma rede social ali mais fechada. Exato. Nunca faça uma postagem durante o evento. Ou que possa constrangir. Pode ter um constrangimento do artista. Você não pode fazer isso. Aliás, você compromete a segurança do artista, né? Dizendo o hotel, localidade e todos esses problemas. Né? Uma coisa muito importante para manter aí o cliente. Essa é uma questão muito... Você não crescer, você não se inflar numa situação dessa, porque existem episódios que aconteceram na minha vida, no exterior, onde pessoas estavam com um artista muito famoso e a primeira coisa que, principalmente as primeiras vezes que você está começando agora, e você já parou para pensar nisso, você está começando agora, entra um artista famoso, põe aí uma pessoa que você gosta muito, entrou um fã, tá? Você é fã do cara, entra atrás do veículo e a primeira coisa que você quer fazer é ligar para sua esposa, é ligar para sua mãe, é ligar para o seu amigo e falar, sabe com quem que eu estou? Se você fizer isso e dar a sua localização, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acontecer que dentro de minutos... Antes de você chegar no hotel como seu VIP, né, lá tem um monte de fã, tietagem... Estragando o teu trabalho. Estragando o teu trabalho. E o seu VIP pode se perguntar
Como que aconteceu? Como que isso aconteceu, né? E você compromete ali todo o bem-estar e a estadia do cliente. A segurança que trabalha junto com a gente, ela faz muita questão. Ela pode ser sua amiga como sua inimiga. Acredite, se você for sacado de um trabalho, se você estiver num trabalho, não é porque o artista te deu nota 8 ou nota 7. A segurança simplesmente te eliminou. Exato. É dessa forma que funciona. Por essas atitudes, por um comentário. Então, seja prudente, seja profissional, né? Traga para você as coisas boas do trabalho, tente trabalhar com tranquilidade, mostre para o seu cliente que você é um profissional, que você sabe o que você está fazendo e você vai conseguir segurar o seu cliente. É por isso que eu costumo dizer, né? O segredo de conquistar e manter um cliente na Best Chauffeurs não é estar sempre buscando superar as expectativas desse cliente, né? E nunca, o que nós já falamos no episódio anterior, nunca ultrapassar a linha tênue. Ou seja, esse cliente sempre será o seu cliente. Então, trate-o sempre da melhor maneira possível e sempre com muita ética profissional e muita discrição, né? Exatamente. E se habituando aí ao longo dos anos que cada cliente tem a sua particularidade. Ainda ontem, fazendo um atendimento, tem até uma cliente que você já atendeu. Sim. Por uma questão de privacidade e ética, não vou citar o nome, mas essa cliente, em alguns momentos, ela tem fobia, tem medo de altura. Então, se o tempo está um pouco nebuloso, com chuvas, eu já atendi de Rio de Janeiro para São Paulo e São Paulo, Rio de Janeiro. Então, quando eu vou passar o atendimento, que não sou eu, são raras as vezes, eu passo para o motorista. O ar-condicionado tem que estar numa temperatura de 22, 23 graus. Dirija com total suavidade. Nunca suba um estacionamento que tenha rotatividades de níveis, porque essa cliente tem fobia, deixa sempre no tipo. Então, são detalhes que fazem a importância do dia a dia de manter o seu cliente e sempre superar as expectativas do cliente. Você sabe que existem pessoas que não pegam túneis. Também. Né? Por essas fobias que você acabou de falar. Isso é importante saber. Pode estar no rider ou pode ser uma sensibilidade que nem você tem, de pensar nisso e passar isso para frente, né? Isso é muito importante. Uma coisa que, não sei se você já se perguntou, se tiver um cantor dentro do teu carro, você sabe que existe uma coisa que é fundamental. Primeira coisa que você deve fazer, não ligue o ar-condicionado. O ar-condicionado estraga a possibilidade dele cantar com a potência máxima dele. Eles precisam... Cantores normalmente usam saunas, então as saunas úmidas, para poder deixar as cordas vocais deles muito boas, para poder se apresentar. Então, às vezes, a pessoa já está lá com o ar-condicionado no máximo, e um cantor, quando entra, já dá aquele choque. Você pode ser o responsável por um show que não vai acontecer. Nós já tivemos, inclusive, um grande evento que fizemos juntos, no Rio de Janeiro, de Rock in Rio, onde esse cantor em específico, ali, de uma banda super famosa, não utilizava nem veículo blindado, né? Ele preferia o veículo não blindado e estava sempre inteiro ali. É importante não falar quem é, porque senão o alcance do programa é grande, de repente vai chegar em quem não deveria, mas assim... Não podemos comprometer jamais a segurança do nosso cliente. Sim, algumas pessoas, alguns artistas preferem não utilizar o ar-condicionado. Como você está falando, Daniel, a gente precisa realmente tá preocupado com o ar-condicionado, mas existem momentos que você vai estar de terno e gravata e vai ser submetido a uma sauna seca. Ele faz parte. E vai ter momentos também que vai estar ali um frio de inverno e o cliente americano vai querer o ar no 18 graus Celsius e temperatura do ventilador lá em cima também, nível do ventilador, né? Dicas, né, para quem está começando, né? Europeus, temperatura alta. Altíssima. Americanos, temperatura baixíssima. Então, essa é uma dica legal. Cada cliente sempre vai ter a sua particularidade, então... Sim. E é muito importante, por isso, uma vez que você conquista o seu cliente, o segredo é sempre superar as expectativas desse cliente. Tem um cliente que adora uma água gelada, tem um cliente que prefere a água em temperatura ambiente. Perfeito. Em situações como cantor ali, ele prefere a água em temperatura ambiente. Então, são detalhes muito importantes.
né? Algumas questões, às vezes você recebe ali o rider de especificações, você vai ter que ter um amenities ali. O que é amenities? Ter uma bala específica americana, uma bala específica da Europa, o cliente quer uma água. Assim como o carro, premium o veículo. Também, assim como o veículo. O veículo é muito importante. Nós temos veículos diferenciados para atender pessoas diferenciadas. Super VIPs, porque VIPs nem sempre pedem o carro, né? Você pode estar com um carro bom, carro bonito e em ótimo estado de conservação e fazer trabalhos. Agora, existem super VIPs que têm as requisições começam nessas pequenas coisas que nós falamos, desde o ar-condicionado, bala, papel, o que não levar e o que levar, às vezes, inclusive, com a necessidade de fumar no veículo. Também. Que é algo que é muito controverso. Né? É uma controvérsia, é muito interessante falar sobre isso, porque em todos os cursos que eu dou, eu falo que não é permitido fumar no veículo. Porque é proibido por lei, né? Exatamente. Mas tem algumas pessoas que nem sequer perguntam se pode fumar dentro do veículo, né? E isso é algo deselegante, eu diria. Mas... nós tivemos até em comum um episódio também bastante similar em relação a isso, né? Um artista internacional. Mas foi requisitado no rider. Foi requisitado no rider e, enfim, eles tinham que fumar dentro do carro. E era uma operação de 4, 5 dias de operação com um veículo blindado e 24 horas de operação. Então, nós autorizamos, né? E simplesmente passamos para o nosso contratante. No final, no término da operação, teremos que ter uma higienização por conta do contratante, né? Claro, para que o veículo esteja impecável para os próximos atendimentos. Você jamais pode simplesmente deixar que o seu cliente fume dentro do carro. Você pode atender um árabe e ele querer fumar o charuto dentro do carro, então vai ter muito do feeling. Se você é um motorista, você precisa entender com o seu contratante, seja ele a 5 Star ou a Best Chauffeurs ou qualquer um outro, né? Se você pode permitir ou não. E se você é o dono da operação, se é o teu cliente, você vai ter que ter esse feeling também e sabedoria. Você vai fazer um transfer ali. E depois, em seguida, você vai ter um outro atendimento, você não pode deixar esse cliente fumar em hipótese alguma. Exatamente. A não ser que você tenha um segundo carro para mandar ali, né? Isso é importante. Perfeito. Isso é algo que acontece uma vez no ano por questões... assim, que são muito peculiares, né? Então, nós não fazemos isso, nós não usamos esse expediente. Normalmente, pessoal, não fuma porque realmente é contra a lei, né? E a gente, inclusive isso, às vezes os clientes, você fala assim, olha, eu vou conquistar o meu cliente, eu vou andar pelo acostamento, eu vou andar na linha do ônibus, eu vou fazer as coisas que... Gente, isso não é conquistar clientes, isso é conseguir multas, é perder a carteira, é você fazer coisas que são ilegais. Nada, isso é um ponto muito importante, nada ilícito ou ilegal nós podemos fazer. Ou seja, nunca consiga... Ou imoral também. Ou imoral. Nunca consiga nada para o cliente que ele peça para você que seja ilícito. Não busque nenhum tipo de atividade que dependa de você para atender o seu cliente, que vá te trazer qualquer tipo de problema. Isso não é admissível. E aí vai uma dica muito importante. Se você chegou pontualmente no horário da agenda do teu cliente saiu atrasado, não cometa nenhuma insanidade no trânsito, porque no final, se der errado, algum acidente, você será o responsável e o VIP vai dizer para a secretária ou chefe da segurança da empresa que o motorista X foi imprudente no trânsito ali, colocou em risco. E ele não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Por mais que ele queira, por mais que ele fale, não, eu pago. Né? Porque VIPs tem uma qualidade diferenciada de um passageiro de um aplicativo. Né? Eles têm muito dinheiro. Né? Ou seja, sempre eles acreditam poder pagar por tudo. Né? E, na verdade, nós, como profissionais, a gente sabe disso, a gente entende isso, mas nós temos também que fazer a nossa parte. Eu faço sempre um comparativo. Né? O professional chauffeur, ele é como
o comandante, o capitão de uma aeronave. Né? Ou de um barco. Não importe de um barco, não importe o que aconteça, você tem que seguir as regras de segurança. É isso mesmo. Se você saiu atrasado, vai pegar um voo daqui para a Europa, se esse voo sair atrasado, ele vai chegar lá atrasado também. Ele não vai cometer nenhuma insanidade de mudar uma rota ali sem permissão, sem autorização e colocar em risco a vida das centenas de passageiros. Exato. E você também, professional chauffeur, jamais pode colocar em risco a vida do seu passageiro e a sua própria integridade física e a sua vida também. Isso é muito importante. É uma coisa muito interessante falar para vocês que nós todos temos muitas responsabilidades e a maior responsabilidade que a gente tem é em conduzir uma pessoa, é fazer com que ela chegue no destino em plena, sana, né? Em plena condição física. Né? Você tem que pegá-la numa posição com vida e entregá-la com vida. Isso é importantíssimo. Então, às vezes o cliente pode acreditar, né? Nós estamos falando como conquistar VIPs e como mantê-los, né? Esse é o nosso episódio, ou seja, é importante você saber também que na sua empresa, na sua vida, existem VIPs que você quer trabalhar e tem alguns que foram necessários você fazer para entender que também não são tão interessantes, acredite nisso. Mas eu posso dizer uma coisa assim, por uma experiência que a minha barba branca vai poder dizer por mim. Existem pouquíssimos que nós precisamos evitar. Pouquíssimos. O mais importante é isso, é que a maioria dos VIPs tem a educação, a elegância e aquilo que a gente estima, né, nesse nosso trabalho. Né? Eu vou um pouco além, né? Eu costumo dizer que esses VIPs normalmente têm uma educação que vem ali de berço. Sim. E é um respeito e gentileza. E eu até hoje tenho 2 filhos, uma filha de 20 anos e um filho de 19. Sim, lindos. Obrigado. Eu até tentei levar isso para ele, né? Se esses clientes nos tratam com tanto respeito e educação, quem somos nós, né? Para às vezes desrespeitar ali um manobrista, para desrespeitar qualquer profissional, desde uma faxineira de chão de fábrica até o diretor. Por isso que voltamos nas principais dicas ali e pontos que nós sempre focamos no nosso curso, né? Respeite todas as pessoas que estão ao redor do seu trabalho, todas as pessoas que estão ao redor da sua vida, né? O respeito e gentileza é algo muito importante e isso te gera boas energias e isso com certeza levará bons benefícios para a tua vida pessoal e profissional. Na verdade, assim, se essas pessoas com quem nós trabalhamos, elas têm o dinheiro que têm, né? Elas têm o poder que têm os benefícios que têm e têm a educação que se tem, eu acho que se nós praticarmos, nós vamos chegar muito próximos dela. Elas são os nossos exemplos, nós nos miramos nelas. Eu posso dizer para você que todos os VIPs que eu atendi, eu contaria no dedo de uma única mão alguém que realmente não teve a qualidade, né, de ter essa sensibilidade de tratar os outros e a gente como a si mesmo. E eu vou um pouco além, né? Ao longo aí desses mais de 15 anos e você também de algumas décadas de experiência, nós não permitimos jamais que um VIP seja mal educado conosco. Mas não que eu não permita por uma questão X ou Y de ser deseducado com ele ou deselegante. A nossa postura profissional firme, muitas vezes ela impede esse tipo de comportamento, né? Isso também nós ensinamos no nosso curso. Às vezes, se o VIP for mal educado com você, saiba ter uma postura profissional. Desculpa, senhor, eu não entendi o que o senhor me disse. Ele vai pensar na hora, porque você com um pulso firme ali vai dizer para ele que você, fazê-lo entender que você está ali para atendê-lo profissionalmente e servi-lo, e não para ser maltratado por ele. Né? Esse é um ponto muito importante. Eu sempre digo, tem até uma história que aconteceu onde eu estava dirigindo uma pessoa que entrou no carro. Isso é interessante, olha, a história conta muito, grava bastante. É uma pessoa que entrou no carro, ele entrou no banco de trás, eu estava acabando de conhecê-lo,
Eu falei, tudo bem, como é que o senhor está? E cumprimentei, coloquei a bagagem, era no aeroporto, nós estamos saindo e aí ele, eu não tinha chegado até a cancela e ele falou, você dirige como uma mulherzinha. Ou seja, algo bem ofensivo, né? Machista, é uma situação muito complicada. E você que dirige como eu, você já imagina você nessa situação, aonde você é insultado de forma assim muito, muito, muito séria e tira você do sério realmente. Faz com que você perca a concentração, né, do teu foco. E não é uma coisa muito inteligente do próprio cliente fazer isso, né? Porque se ele faz isso, ele pode trazer para ele um monte de problemas, porque você pode ficar desconcentrado, perder ficar nervoso, pode bater o carro. É aí que entra a sua experiência de saber como conduzir isso. E uma pergunta, que acho que todos têm a curiosidade, como que você reagiu a esse... Muito bem, olha aí, ó, a dica vai nessa situação. O que você deveria fazer, né? Foi a posição que eu tive e que isso aí leve para a sua vida. É dessa forma que você tem que agir. Quando uma pessoa ela te desrespeita, né, não é tão elegante e acaba te insultando, não saia do sério. Você simplesmente adote o tom militar. A partir desse momento, o cliente tem que se tratar com respeito. É como se fosse um sargento ou um coronel, alguém que pode te colocar numa prisão. Ou seja, a resposta para ele, Daniel, foi assim, sim senhor e não senhor, até o final da corrida. Então você não pode responder com perguntas. Primeiro, muito importante, nunca faça perguntas para uma pessoa que esteja numa situação dessa, de temperamentos exaltados. A resposta vai ser um pouco... A resposta com insultos. Só vai atrapalhar e vai aumentar a raiva que essa pessoa deve estar, ou essa fúria que... Você não quer cutucar uma pessoa que está em fúria. Então, no momento que ele te trata dessa maneira, você fala, sim senhor e não senhor. Se ele falar, você dirige como uma mulherzinha, responda, não senhor, com um tom forte, firme... E educado. Né? E educado. Se ele falar, você está me respondendo, você diz... Não, senhor. Não esqueça do senhor ou senhora. Né? Isso é muito importante, porque deste momento em diante, as suas respostas para ele vai ser sempre sim, senhor e não, senhora. E não... Imagine, uma pessoa educada, como todos os VIPs que nós trabalhamos, ou todas as pessoas, mesmo sem um tanto de cordialidade, né? Ela vai responder para você, ela vai perguntar e não vai ser capaz de te ofender depois de ser tratada de senhor ou senhora. São raras as vezes que acontece isso, assim como aconteceu com você, comigo, não me recordo de memória agora, assim, mas esse tipo de cliente, nem vou chamá-lo de VIP, ele é uma pessoa ali que talvez esteja passando por inúmeros problemas e ele quer achar alguém para descontar esse problema. Ele quer achar a pessoa, modo de dizer ali, entre aspas, de menor importância para ele, né? Sim. Então ele vai reclamar com o motorista, né? Sim. E importante, você sendo ali um professional chauffeur, você não dará liberdade para que ele faça esse tipo de reclamação. Me lembrei agora de um episódio, há muito tempo lá atrás. Sim. Eu fui atender uns clientes, pediram um sedã executivo, na época não era nem blindado, e quando fui atender, acho que eram 3 pessoas e 6 malas para um Ford Fusion. Esse cliente latino já entrou no carro reclamando, dizendo que nós tínhamos mandado para ele um carro pequeno. Eu falei, desculpa, senhor, a sua solicitação deveria ter sido para uma minivan especificada a quantidade de malas. Mesmo assim, eu consegui encaixar todas as malas e seguimos o caminho. Saímos do aeroporto, pegamos a Ayrton Senna. Ele falou, que trânsito que o senhor que o senhor me preparou, porque você veio por esse caminho. Eu falei, desculpa, senhor, estamos em uma grande cidade, a principal do Brasil, com mais de 12 milhões de habitantes e mais de 6 milhões de veículos na rua. Esse é o trânsito da cidade, não tem o que fazer. E ali foi silêncio.
obviamente, independente da sua religião ali, respire fundo, reze um Pai Nosso, faça uma oração, porque esse tipo de cliente às vezes é um pouco tenso, né? Boa dica. Porque se você tiver as atitudes corretas, mesmo com pessoas que estejam passando por problemas, e você já deve ter passado por isso, um chefe, um amigo, sua mulher, né? Pode passar por uma situação dessa e acabar descontando em você. Então, não leve para você. Se a fúria dessa pessoa é muito grande, se ele está contaminado ou está possuído, por favor. A dica importante é nunca levar para o lado pessoal, né? Exatamente. Às vezes não é com você, o cliente está tenso com alguma questão, um problema que ele teve. Ou se for um artista ali um pouco antes do show, ele vai estar realmente tenso. É isso. Seu papel é ser simplesmente ali o profissional. Seja o professional chauffeur, o security driver. E saber entender em cada ponto como atuar. Né? Isso é muito importante. Tem que dar aqui esse parênteses só para falar para vocês. Vocês têm uma dádiva, algo muito importante numa situação dessa. Dura pouco. É só até o final da corrida. Ou seja, pode até ser uma semana, pode ser 2 semanas, mas acaba. É melhor do que ter um chefe durante a vida toda trabalhando para você um ano todo. E esse cliente vai ser um desafio ali bastante importante, mas tenho certeza que você aprenderá algumas coisas muito importantes caso aconteça em um futuro próximo ou um futuro longe, de calhar de ter um outro cliente desse nível, você já estará um pouco mais lapidado profissionalmente falando e saberá exatamente como atender este cliente. Isso é muito, 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 muito importante, gente. Tem pessoas que levam muito para o lado profissional, tem algumas pessoas aí que estão escutando a gente, que estão vendo a gente, talvez fale assim, duvido que você faça isso, que você tenha essa paz. Mesma paz que você tem que ter ao conduzir o veículo, a mesma paz que você sai de casa. O teu cliente, que ele busca de você é a paz. Ele não quer a guerra, nós não queremos a guerra. Tá vendo aí, Trump? Não queremos a guerra. E essa paz envolve discrição, segurança, né? E uma direção super defensiva, né? Ali soft. Sim. E ao mesmo tempo, se for preciso em algum momento, uma direção agressiva ali no modo de dizer para que você precise sair de alguma situação de risco, né? Olha, isso... Evasiva, perdão. Aqui é o nome da palavra. Não, então, mas na verdade, como que você vai conquistar o seu cliente, que pode ser esse cliente mesmo, que foi o cara furioso, ele ainda é meu cliente. E esqueci de dizer isso, você não perguntou, mas existe essa parte. Este cliente, ao final da corrida, ele pediu desculpas e disse, lamento, eu estava muito nervoso e eu agradeço. Eu já atendi um cliente seu com um perfil um pouco parecido ao mesmo. Talvez seja o mesmo, exatamente. Então, nós temos clientes que se confundem. Por quê? Na verdade, esse universo não é tão grande assim. Não. Né? Então, você pode ter atendido, como você que está me escutando aí também, pode ter atendido esse cliente. E, na verdade, pode ser outro cliente, mas as características são sempre as mesmas e a gente tem que ter essa postura. Né? Existem clientes que a gente tem que ter muito tato. E é isso que vai te levar ao sucesso. É isso que a gente está falando, né? Tá tentando passar para vocês nessas histórias, para que vocês entendam que realmente é importante. Exatamente. Muito importante. É isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido como conquistar e manter o cliente através dessas pequenas histórias. Existe um curso completo, mais uma vez, vamos falar sobre o WeLux. Temos o Professional Chauffeur, que é o curso que a gente está dando, onde a gente fala e faz um curso especializado, modular, tá? Pode ser para a sua empresa ou
simplesmente atendendo aquilo que nós já estabelecemos. Nós temos o Gold, Silver, o Platinum e o Diamond. São cursos que são destinados a pessoas que, como você, querem progredir, querem atender clientes que tenham uma remuneração diferenciada, onde alcance esse público, que você fala tão difícil, ou talvez você nem saiba que existe. Esse curso não fala somente sobre teorias, né? Nós apresentamos toda a experiência de que nós vivemos ao longo dessas décadas, passando para você tudo, dicas importantes, além dessas do que... Claro que aqui no Willux Podcast nós passamos ao mínimo de algumas experiências, passamos um spoiler de algumas coisas pelo tempo, mas durante a aula você terá muito mais informações, além de um curso na prática também, visitando pontos importantes, desde o aeroporto, os principais hotéis. Talvez você que está aí do outro lado me pergunte, eu vou no aeroporto 50 vezes, né? Mas sabe, cada dia pode acontecer um imprevisto diferente, e é importante. Nós com certeza levaremos novidades para você. Eu vou até um pouco além. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro curso de direção defensiva e evasiva anti-sequestro, até que você participou também, você que... Eu achava que já sabia bastante. Eu dizia, eu já participei de comitivas presidenciais. Perfeito. É isso mesmo. Já dirigi para um presidente e uma primeira-dama de um país da África por 3 vezes na época e achava que já sabia de tudo. O dia que eu sentei na sala para assistir o curso teórico e tive o curso prático, eu vi que eu não sabia tudo ali. Eu aprendi muitas coisas importantes, né? E, aliás, essa troca de experiência com profissionais com uma vasta experiência, tanto no mercado de Executive Protection e transporte executivo de luxo, me trouxe, assim, um conhecimento enorme. E o mais importante, nós estamos sempre nos reciclando, né? É verdade. Então, pode ter certeza de que nós levaremos o melhor conteúdo para você, seja um profissional de uma multinacional, ou seja você um profissional que tem a sua empresa, como o Wagner Malagola, proprietário da 5 Star, ou eu, Daniel Moreira, proprietário e CEO da Best Chauffeurs. Patrocinadores do programa. Gente, eu queria dizer que no próximo episódio a gente vai falar sobre erros que custam muito caro. Então, fiquem atentos, se liga no canal. Se por acaso vocês conhecem pessoas que sabem que este episódio ou os outros que nós fizemos interessam e vão acrescentar na vida deles aqui, que trabalham com aplicativo, que trabalham de táxi, que trabalham até mesmo com esse tipo de trabalho executivo, por favor, mande o link para eles aí que aparece aí embaixo. E a gente se vê na próxima. Eu, Wagner Malagola, e eu, Daniel Moreira. Até a próxima. Até mais.